Enquanto eu gravo este vídeo, a notícia que chega da Venezuela é devastadora. O número de mortos já passou de 500 pessoas. Famílias inteiras perderam parentes, casas foram reduzidas a escombros, e milhares de pessoas ainda vivem horas de angústia sem saber se aqueles que amam estão vivos ou não. Diante de uma tragédia assim, surge uma pergunta que nenhum ser humano consegue evitar. Onde está Deus quando a terra treme e a nossa vida parece desmoronar junto? É justamente sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Fica comigo até o final e descubra como Deus consola pessoas em tragédias inesperadas. Eu sou o pastor Tiago Lopes e esse é o canal Teologia Faz Diferença. Curta, comenta e se inscreva. Antes de começar, uma coisa precisa ficar bem clara. E você há de concordar comigo. É lógico que nenhuma explicação elimina a dor de quem perdeu um filho, um pai, uma mãe, a casa, que seja na Venezuela ou em qualquer lugar do mundo. Se é que você me entende. No entanto, aprender o que a Bíblia ensina sobre consolo fará toda a diferença quando as tragédias chegarem. As tragédias não avisam quando irão chegar, mas elas chegam. Ricos e pobres passam por isso. Mas o que poucos sabem é como Deus consola pessoas em meio a uma tragédia como essa que está acontecendo na Venezuela. É tanto que muitas pessoas pensam que consolo é Deus tirar a dor. Pode ser que ele tire. Se ele quiser tirar a dor, ele pode fazer isso porque ele é soberano sobre as nossas dores. Mas na Bíblia, consolo vai além disso. Segundo a Bíblia, consolo é Deus entrar na nossa dor para nos dar forças até que a dor deixe de nos dominar. Como assim, pastor? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, Deus é chamado de o Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação. E isso mostra que consolo, antes de tudo, é a presença e a atuação de Deus na vida daquele que está sofrendo. O pai é alguém que está próximo. Um pai ou uma mãe, quando vê um filho sofrendo, eles amparam este filho nos braços. E não é que a dor do filho vai embora, mas o filho se sente amparado de tal modo que encontra forças para superar essa dor. E o consolo de Deus vai além do que um pai e uma mãe pode oferecer aos seus filhos. É tanto que a Bíblia nunca trata o sofrimento como algo pequeno ou que deva ser ignorado. Na verdade, a Bíblia sempre aponta um caminho para lidarmos com as dores da nossa alma, enxergando que Deus está sempre presente. Deus não é indiferente ao sofrimento. Muitas pessoas imaginam Deus como alguém bem distante da vida real. Pensa comigo, a terra tremeu, pessoas morreram, pessoas ficaram abandonadas. E é possível que alguém se deixe levar pelo sentimento de abandono e comece a dizer que Deus não se importa com nada. Mas a Bíblia não apresenta Deus como alguém distante. A Bíblia apresenta Deus como uma pessoa próxima e presente. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, diz que Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Você concorda comigo que alguém só chora conosco se de fato sentir a dor do nosso coração? Pois é, Jesus chorou diante da morte de Lázaro. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 36, diz que Jesus se compadecia das multidões que estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. Então, ele se importava com elas. E Isaías 53, versículo 4, diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi moído por causa dos nossos pecados. É lógico que neste momento ele se importa tanto com o povo venezuelano e é lógico que ele se importa com você. Talvez você esteja se perguntando, pastor, em termos mais práticos que isso, como Deus consola pessoas no sofrimento? E essa é uma boa pergunta, eu irei responder. Mas antes, se você chegou até aqui, inscreva-se neste canal e não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Deus consola pessoas por meio da sua presença. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz que ele é Emanuel, Deus conosco. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus faz uma promessa poderosa aos seus discípulos antes de ser assunto ao céu. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a prova que ele entra conosco em qualquer adversidade. Eu conheço algumas pessoas que já perderam filhos, bens, saúde. E quando você pensa que tudo iria desmoronar na vida deles, elas afirmam que Deus sempre esteve com elas nas noites mais difíceis. E isso nos ensina uma lição bem preciosa. O sofrimento não é a prova que Deus foi embora. Se você está sofrendo, mas continua caminhando,
Continua lutando. Essa é a prova que Deus está contigo. Essa é a prova que Ele está perto de você. E sabe uma coisa? Deus também consola pessoas por meio de outras pessoas. E isso é muito especial. Muitas vezes, Deus usa pessoas comuns para levar consolo ao seu coração. Nesse momento, há voluntários no mundo todo olhando e se mobilizando pela Venezuela para socorrê-los. Há igrejas no mundo todo olhando para a Venezuela para ajudá-los. Os países vizinhos estão se prontificando a estenderem as mãos para auxiliá-los. As equipes de resgate já estão nos locais atingidos. É gente doando alimento, água, roupas, abrigos. Pessoas unidas preparando o terreno para o recomeço de muitas vidas. Tudo isso é uma expressão prática do cuidado de Deus. O sentimento de um venezuelano que perdeu tudo, mas que está sendo abraçado pelo povo por meio de orações e doações, é o de que Deus não os abandonou. Por isso, podemos dizer com toda certeza que Deus consola pessoas por meio de outras pessoas. Deus também oferece uma esperança que vai além desta vida. E essa talvez seja a parte mais importante deste vídeo. Se você crer no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz que um dia Deus tirará dos teus olhos toda lágrima. Definitivamente não haverá mais morte, o sofrimento vai acabar, não haverá mais luto, não haverá mais dor. Eu sei que isso não diminui o sofrimento hoje, mas impede que o sofrimento de hoje tenha a última palavra em sua vida. Para quem está em Cristo, a tragédia não é o capítulo final de uma história. O capítulo final já foi determinado por Deus. É de triunfo sobre todas as tragédias deste mundo. Talvez você esteja assistindo este vídeo para obter respostas. Talvez você esteja tentando entender por que tantas pessoas sofrem, tantas tragédias aconteçam. Eu não tenho respostas para todos os porquês. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus continua derramando consolação sobre todos os que choram. E continua sendo gracioso e mostrando esperança e refúgio para todos os quebrantados. Agora, eu quero ouvir a sua opinião. Quando você vê uma tragédia como a que aconteceu na Venezuela, qual é a primeira pergunta que vem à sua mente sobre Deus? Escreve e deixa aqui nos comentários. Eu leio muitos deles. E quem sabe, se a sua dúvida pode se transformar no próximo vídeo deste canal. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que esteja precisando de esperança. E não se esqueça de se inscrever neste canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.